Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o irmão. Estão felizes com Jesus? Irmãos, eu tenho uma palavra para a igreja nessa noite. Confesso que ia trazer outra coisa, então não me batam, porque quem manda é o Espírito Santo, a gente só obedece. Vamos lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 23. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 23. Amém? Está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus tem falado muito a respeito de graça. Domingo, enquanto estávamos participando da ceia, quando eu peguei aquele pão, peguei o suco em minhas mãos, o meu coração começou a quebrantar, porque o Espírito Santo de Deus começou a falar profundamente comigo sobre graça. Todos nós sabemos que estamos vivendo na era da graça. Estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é graça? Graça nada mais é do que favor imerecido. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite merecia estar aqui. Nenhum de nós merecia estar respirando o ar que estamos respirando. Nenhum de nós somos dignos de ter se levantado da cama hoje. Mas mediante Jesus, estamos aqui adorando e bendizendo o nome dele. Quando olhamos para dentro da Bíblia, e domingo, enquanto estava ali ceando, o Espírito Santo de Deus me levou lá em João 13, a partir do verso 21, quando ele estava antecedendo ao Getsemane, Jesus estava sentado em uma mesa, junto com seus discípulos. E naquela mesa ali, nenhum era merecedor de estar. Nenhum deles que ali estavam eram dignos de estar sentado frente ao Mestre. Porque naquela mesa estava o arquiteto do mundo. Naquela mesa estava o início, estava o fim. Naquela mesa estava ali o nosso Salvador. Mas naquela mesa, junto com ele, estava um que há pouco tempo depois iria trair. Naquela mesa ali estava um que há pouco tempo depois iria negá-lo por 3 vezes. É naquela mesa que existiam 3 discípulos que nem uma hora puderam orar com ele. Naquela mesa existiam que mesmo depois de ver tantos milagres, quando Jesus ressuscitou, foi necessário tocar para poder crer. Nenhum deles era digno de estar sentado naquela mesa. Mas o que eu acho lindo é que a graça, ela alcança cada um que está ali. Porque Jesus, ele olha e diz: olha, aquele que não comer e não beber não tem parte comigo. E aqueles que bebem e participam com Jesus, a graça os alcança. O que eu acho lindo dentro da Bíblia é que a graça, ela é um favor imerecido. Mas aí vem a Bíblia e vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu um filho unigênito. Ele morreu por nós. Cada gota de sangue que foi derramada foi por mim, foi por você. Porque merecemos? Não. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos ama. E essa graça, um dia, ela nos fez uma promessa. E quando eu estava ali, aquele dia, no domingo, ceando, o Espírito Santo de Deus começou a falar profundamente comigo. Eu comecei a chorar. Porque, mesmo em meio a tantas falhas, meio a tantos defeitos que nós temos, a graça, ela nos alcançou e nos fez uma promessa dizendo: você está triste, você está conturbado. Aí vem Jesus e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. Aí em Atos capítulo 1, ele vai subir. Em Atos 2, ele manda o fruto, o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós. E muitas das vezes a gente levanta durante a manhã, a gente vive o nosso dia sem ao menos olhar para o céu e dizer: obrigado, Jesus, porque se estou aqui é mediante a tua graça. Quantos irmãos que estão perdidos aí fora, que queriam estar no lugar que você está? Quantos países que o Evangelho é proibido e não podem reunir como estamos reunidos aqui nessa noite,
para poder bendizer e adorar o nome dele. Quantos lugares tem pessoas que escondem Bíblia para poder ler no oculto, no secreto, porque se lerem em público são mortas. Quantas pessoas vão orar escondido, porque se ouvirem falar de Jesus, elas são mortas. E hoje temos a liberdade de estarmos aqui, bendizendo, adorando o nome dele, mas muitas das vezes não reconhecemos a graça que está sobre nós. Não reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós, porque a graça é algo maravilhoso. A gente não era merecedor de nada disso. A Bíblia vai nos dizer que não somos merecedores, todos pecaram, e todos, não existe nenhum justo que aqui nessa noite. Não existe ninguém que está aqui nessa noite que é digno de sentar à mesa de Jesus. Mas Jesus, ele nos fez um convite. Ele nos chama para sentar à mesa e nos diz: filho, você é amado, você é amado, eu ainda te amo. Independente do teu erro, independente do que você fez ou do que você faz, ele não deixa de te amar, porque isso é graça. E a graça, ela é um favor imerecido. Só que, ao mesmo tempo que eu me alegro, às vezes eu me entristeço, porque estamos vivendo nos últimos dias, e tem muita gente que está brincando com a graça, sendo que aquele que um dia veio e foi julgado, breve voltará, e ele julgará. E quando brincamos com a graça, irmãos, certo dia a trombeta irá tocar, e quando você pensar em pedir perdão, será tarde, porque com a graça não se brinca. A graça é um favor imerecido. Então, agarre essa oportunidade, aproveite isso que você tem, porque isso, irmão, um dia a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, e a pergunta que fica é: como encontra a sua vida? Como encontra a nossa vida? Porque a graça está sobre nós, mas depende de nós agarrar essa oportunidade. É isso que eu quero deixar.